Queridos, a paz do Senhor, amém. Que essa paz, que essa bênção de Deus continue sobre as nossas vidas. Enquanto você está aqui, que a bênção de Deus continue sobre a sua vida, sobre a sua família. E não se preocupe com as suas coisas, que a bênção de Deus esteja também sobre a sua casa, sobre as suas coisas. Enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, que Deus cuide das nossas coisas, tá bom? Então vamos nos concentrar aqui nesse momento. Quem ama a palavra de Deus? Vou medir pelo tamanho da Bíblia, levante aí, vá. Quem ama falar de Deus? Ama a Bíblia bem alto, que meu amor está pequeno aqui. Tem um amor ali bem. Rapaz, Jesus. É brincadeira. Eu estou brincando, mas é que as Bíblias estão ficando cada vez menores, e agora a gente já está digital. Mas glória a Deus, a Bíblia está aqui. Mais espada, né? Está uns canivetes agora. Não, heresia aqui do presbítero. Irmãos, como o pastor pregou, né, semana passada, um privilégio estarmos aqui, né? Somos privilegiados, né, escolhidos por Deus, e nós amamos a palavra de Deus. Então, nesses minutos, vamos nos concentrar aqui, né, que esse é um grande privilégio poder compartilhar da palavra de Deus. Não há prazer e não há honra maior do que essa, né? Crescermos e aprendemos, continuar aprendendo da palavra de Deus é maravilhoso. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu acredito que talvez eu não tenha tido a exata noção da importância dessa mensagem. É uma mensagem muito importante, que vai mudar a minha vida, vai mudar a sua vida, em nome de Jesus, porque trata de coisas simples, mas muito práticas, que nós precisamos para o nosso dia a dia. Então, eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 5. Não precisa levantar, mesmo assentados. Hebreus capítulo 5, nós vamos ler, mesmo assentados, do verso 12 ao 14. Quem achou, diga graças a Deus. Vamos lá, Hebreus 5, a partir do versículo 12, diz assim: Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os principais elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Queridos, quando nós, eu não sei a última vez que encontramos com os irmãos, ainda no outro endereço, no Cabula, mas quando estivemos aqui, as pessoas olharam para Maju e disseram: poxa, Maju deu um pulo, Maju deu um salto, olha como Maju cresceu. E assim, quando olhamos para uma criança, automaticamente nós imaginamos que ela crescerá com o tempo, porque é natural. Porque é o objetivo dela, porque é inevitável. Automaticamente nós olhamos uma criança e dizemos: pô, essa criança vai crescer. Essa criança será grande, essa criança será forte, essa criança será saudável. Nós pensamos isso automaticamente, como se isso fosse um processo simples, natural e inevitável. Assim como uma semente plantada, nós imaginamos: essa semente brotará naturalmente, ela crescerá. Assim como uma família, como um casal que acabou de se casar, nós imaginamos: essa é uma família que vai crescer. Naturalmente essa família vai gerar filhos, naturalmente eles vão crescer na vida. E nós pensamos isso como um pensamento óbvio, inevitável, natural, como se fosse o caminho, né, natural das coisas. Assim como nós olhamos para uma igreja plantada e nós imaginamos: essa igreja vai crescer.
Porque igreja é isso, igreja cresce e é assim. Assim como nós olhamos alguém novo na fé e nós imaginamos essa pessoa vai crescer na fé, vai ser grande, vai aprender. E nós temos esses pensamentos de forma natural, de forma óbvia. E essa, irmãos, não era diferente o pensamento do autor de Hebreus. Essa era a sua expectativa. O autor bíblico olhava para aquelas pessoas e tinha essa mesma expectativa. Da mesma forma, ele esperava o crescimento daqueles irmãos na fé. Olha, estamos aqui pregando, naturalmente, é óbvio, é inevitável, eles vão crescer. Vão se tornar grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus. Mas qual não foi o seu espanto quando ele se dá conta de que aqueles discípulos simplesmente não cresceram? Qual é o seu espanto de olhar para uma igreja que tinha tudo para crescer, que deveria ser o seu natural, mas não cresceu? Qual é o nosso espanto de olhar para uma empresa que abriu num ótimo lugar, com um bom capital, que você imagina, essa empresa vai crescer, em pouco tempo não estava aqui, porque as portas estão fechadas? Qual é o nosso espanto de olhar para um casamento, para uma igreja, para a nossa fé, para a fé de alguém, que você imagina, poxa, tanto investimento não deveria ter crescido? O tempo não passou? Deveriam ser mestres, deveria estar grande, deveria ser notório, mas não cresceu. Mas o tempo passou. Deveria ter crescido, porque o tempo passou. E qual é o seu espanto quando ele olha para aqueles discípulos e vê, olha, pelo tempo decorrido, vocês deveriam ser mestres. Quanto tempo precisa para formar um mestre? Não é pouco tempo. Bastante tempo deve ter passado. E o autor analisa o tempo decorrido e tem a óbvia dedução: eram para ser mestres. Essa igreja deveria ser uma igreja notória, relevante, grande. Essa era uma fé que devia ter crescido, mas não cresceu. Essa era uma criança que deveria ter crescido, mas não cresceu. Essa era uma igreja que devia ter crescido, mas a verdade é que não cresceu. Essa é uma empresa que deveria ter se expandido, mas a verdade é que ela fechou as portas. Então, o primeiro ponto, irmãos, que eu quero chamar a sua atenção, o tema dessa pregação é tempo para crescer. E o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é o engano do tempo. Assim como o autor de Hebreus percebeu diante dos seus discípulos, a verdade é que nem todas as crianças crescem. Ou pelo menos não crescem como deveriam crescer. A verdade é que nem toda empresa se expande, nem toda semente brota, nem toda fé cresce. A verdade é que muitas crianças morrem, irmãos. Muitas crianças nem chegam a nascer. E você deve ter, talvez, uma experiência própria, como eu e Emily já tivemos, a experiência de perder um bebê, ainda na gestação. A verdade é que muitas crianças se perdem ainda na gestação. A verdade é que muitas empresas fecham as portas. A verdade é que muitas igrejas, empresas e muitas pessoas que deveriam crescer na fé, não crescem. Existe uma frase muito conhecida ainda da história de Peter Pan que diz: todas as crianças crescem, menos uma, Peter Pan. Mas a verdade é que nem todas as crianças crescem como deveriam crescer. Por que será? Isso é o que eu estou chamando de engano do tempo. Nós olhamos para as coisas e nós atribuímos ao tempo a causalidade do crescimento delas. Nós atribuímos ao tempo, o tempo tem o poder de fazer as coisas crescer, e é um engano. Não é porque o tempo passou que as crianças crescem. Não é porque o tempo passou que uma igreja cresce. Não é porque você tem 10 anos de igreja que você se tornou mestre. Esse é o engano do tempo. Esse é o engano que se encontrou o autor de Hebreus. Opa, o tempo passou. Não eram para ser mestres? Não. Porque o tempo não é a causa do crescimento.
Você pode pensar, o tempo passou, Cíbel, eu não lhe vejo há 2 anos, eu não vejo Maju há 2 anos, olha como ela cresceu, porque o tempo passou. Eu vou dizer, irmão, ela cresceu não foi porque o tempo passou. Sua fé cresceu não foi simplesmente porque o tempo passou. É óbvio que o tempo passa, mas ela não é a causa do crescimento da igreja. Ela não é a causa do crescimento da sua fé. Ela não é a causa do crescimento dos seus filhos. Se você cresceu, irmãos, tenha certeza, alguém se sacrificou muito por isso. Se sua fé cresceu, se hoje você tem filhos grandes, se hoje você viu Maju cresceu, você não sabe, ou talvez imagine por ter filhos também, quantas noites perdidas, quantas vezes levando uma criança à emergência, quanto se gastou de leite, em muitos casos leites especiais, muito mais caros, né, do que o normal. Quantas noites perdidas, quanto trabalho, quanto sacrifício, quanto investimento para ver uma criança crescer poucos centímetros. E quanta alegria quando você volta ao médico e ela vai medir o seu bebê, ela diz, poxa, cresceu 3 centímetros, cresceu 5 centímetros, cresceu 10 centímetros, e você diz, olha minha filha já tem 10 quilos, já tem 11 quilos, já tem 12 quilos, ela está crescendo, e você lembra de todo o trabalho que você teve para ver aquilo. Não foi porque o tempo passou, mas porque alguém trabalhou muito, porque alguém investiu muito, porque alguém suou muito, porque alguém sangrou muito para ter aquele resultado. Esse é o engano do tempo. Nós achamos porque o tempo passou, porque decorreu o tempo, as crianças crescem, as empresas se expandem, as igrejas crescem, a sua fé cresce. Esse é um engano do tempo que a partir de hoje vai cair por terra na sua vida. Não se engane, não pense que porque você tem um tempo de igreja, não pense porque o tempo vai passar, as coisas vão melhorar. Não é assim que funciona. Que bom que fosse assim. Deixa lá que cresce por si. Deixa lá, deixa à mercê do tempo. Nós creditamos ao tempo este poder. E muitas frases que nós usamos revelam isso. Nós dizemos, não se preocupe, antes de casar, sara, não é assim? Quer dizer, o tempo vai passar e antes de casar vai estar sarado. Eu digo a você, irmão, não sara. Você casa e leva esse problema, essa ferida para o seu casamento, se ela não for tratada. E antes de casar, talvez fique pior. E quando casar, talvez piore mais ainda. Se isso não for tratado, se isso não for discutido, se isso não for esclarecido, se isso não for curado, eu preciso de um agente de cura para aquilo. Se não casa, e é pior. Nós dizemos, dê tempo ao tempo. E as coisas vão se ajeitar. Irmãos, as coisas não se ajeitam porque o tempo passou. Isso é um engano do tempo. Nós dizemos, o tempo é nossa mãe. Isso é o tempo que traz. Não se preocupe. O tempo vai lhe dar isso. O tempo vai lhe trazer aquilo. E nós começamos a idolatrar o tempo. Como se o tempo tivesse algum tipo de poder para organizar a sua vida. Como se o tempo tivesse algum tipo de poder especial que fosse organizar as coisas, que fosse lhe trazer as coisas, só porque o tempo passou. O tempo não tem esse poder. As coisas crescem e se organizam, não porque o tempo passou. Nós atribuímos ao tempo a causalidade do crescimento. Nós somos forçados a aprender paciência e, sem percebermos, nós veneramos o tempo. Como se o tempo trouxesse e fizesse todas as coisas. A verdade é que aquilo que fica à mercê do tempo tenderá a desaparecer, se desorganizar e entrar em caos. Pegue a sua vida e deixe à mercê do tempo, e aquilo se desorganiza. Pegue os seus estudos, deixe o tempo passar, e você vai ver você desorganizado. Pegue a sua família, pegue a educação dos seus filhos, e deixe o tempo correr. E você vai se perguntar, onde foi que esse menino aprendeu isso? Por que está falando dessas coisas? Quando foi que meu casamento ficou assim? Eu não lembro, não era assim.
Porque o tempo passou e você deixou à mercê do tempo. E aquilo que fica à mercê do tempo não se organiza, não se prepara. Pelo contrário, o tempo que você deixa passar se desorganiza. Quando você deixa lá e volta, filho, meu Deus, não era assim. Não tem ninguém cuidando disso. Não tem ninguém para cuidar desse quintal. Não tem ninguém cuidando desses animais. Não tem ninguém ensinando essa criança. Até hoje ela fala helado. Porque não tem ninguém ensinando. Até hoje esse casal está desse jeito. Não tem ninguém para orientar vocês. Porque a gente deixa à mercê do tempo. Deixa o tempo passar. Não se preocupe. Vai curar. Está aquela ferida ali. Você diz, não, vai curar. Irmãos, aquela ferida se cura porque você está saudável. O corpo está saudável o suficiente para produzir a cicatrização. Você está nutrido o suficiente para produzir aquela cicatrização. Não é simplesmente porque o tempo passou. Nós temos uma amiga diabética que teve que amputar o dedo, porque não cicatrizava a ferida no pé. E o tempo passando e não cicatrizava, o tempo passando e não cicatrizava, porque ela não tinha os elementos no seu corpo suficiente para produzir cicatrização. E ela amputou o dedo. E entrou em depressão, em desespero. Porque perdeu um dedinho. Aí você pode pensar, sim, mas foi só um dedinho. Não foi o seu dedinho, foi o dedinho dela. Que ela conviveu mais de 50 anos, então aquele dedinho era especial, é o dedinho dela. Mas nós deixamos a cargo do tempo. Deixe o seu filho à mercê do tempo. Deixe o seu casamento à mercê do tempo. Deixe a sua empresa à mercê do tempo. Deixe essa igreja à mercê do tempo. Deixe o tempo passar. Deixe a sua fé à mercê do tempo. E você vai ver uma fé desorganizada. Você vai ver uma igreja confusa. Você vai ver uma vida se perdendo. Você vai ver filhos que você nem conhece mais. E fica o marido e a mulher desconhecidos, estranhos dentro da própria casa. Sabe por quê? Porque o tempo passou e você deixou, eu deixei o tempo guiar. Tem uma música que diz, eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, eu devia ter trabalhado menos. Ah, mas o acaso vai me proteger. Deixe na mão do acaso. Deixe na mão do acaso. E você vê o que acontece com a sua vida. O acaso não tem poder de produzir. Nada evolui com o tempo. Nada evolui com o acaso. É por isso que eu sou criacionista e não evolucionista. Porque o caos, o acaso não produz. Porque você olha esse universo completamente inóspito, você olha esse universo que é completamente, extremamente, inimaginavelmente frio, e você se dá conta de que a vida é extremamente rara. E o homem vai rodar todas as galáxias e todos os universos, o multiverso, e vai achar naquela luazinha em Titã, porque tem água subterrânea, você pode achar o que for. O acaso não produz o que nós temos nesse planetinha. O acaso não pode produzir esse nível de complexidade. Pegue farinha de trigo, pegue alguns ovos, pegue a batedeira, bote tudo dentro de uma sacola e comece a balançar. E vê se sai um bolo. Espere o acaso ali. De alguma forma, as coisas vão se mover de alguma forma ao acaso e vai sair um bolo pronto, delicioso. Não é assim que funciona, irmãos. O universo é o que é, essa terra é o que é, porque alguém pensou. Alguém planejou, alguém fez, eu vou intervir nisso aqui e eu vou produzir. É por isso que Deus é um jardineiro. Porque você olha e deixe o seu quintal à mercê do tempo e você vai ver onde, o tamanho que vai estar aquelas plantas, aquele capim, aqueles bichos, tudo dando. Rubem Alves já dizia, se eu não escrevesse, se eu não fosse professor, pastor, o que é que você seria? Ele disse, eu seria um jardineiro. Porque o jardim é a organização estética de um espaço. Para os olhos, para o olfato,
para o bem-estar é um espaço completamente organizado, pensado, planejado, seguindo uma regra estética. Aquilo é um jardim, porque alguém meteu mão ali, ó, ponto a ponto, planejou, olhou e viu que era bom. Isso aqui é bom, isso é bonito para se ver, porque o acaso que fez, porque o tempo passou e tudo ficou lindo. O acaso não produz. Este é o engano do tempo. A partir de hoje da sua vida, nada fica nas mãos do acaso. A sua fé não fica na mão do acaso. Essa igreja não fica na mão do tempo e do acaso. Os seus estudos não ficam na mão do acaso. Não deixe o tempo simplesmente correr, como se o tempo fosse trazer alguma coisa. O tempo desorganiza, e se você prestar atenção, o tempo tira mais do que dá. Porque antigamente você tinha mais cabelo, ou não tinha? Tinha mais cabelo. Você tinha mais dinheiro, você tinha mais tempo, você tinha mais amigos. Eu gosto muito de atender crianças no consultório. Eu sempre faço uma pergunta para elas: quantos amigos você tem? 100% das crianças só dão uma resposta. Qual é? Um monte. Todas as crianças respondem isso, todas. Eu tenho um monte de amigos. Diga o nome delas, ela começa: Claudinho, Luizinho, Luísa, Maria, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Todas são seus amigos. As crianças têm uma habilidade natural para se conectar, para criar relações, porque elas estão ali. Somos nós que dizemos: com essa não, com essa não, com essa não, com essa aqui, não sai dali, não vai para cá, a gente vai. E a criança vai ficando toda assim. Óbvio que tem umas crianças mais tímidas que outras, mas elas estão abertas. Quando eu atendo adultos, eu faço exatamente a mesma pergunta: quantos amigos você tem? E todos os adultos fazem assim. Amigo. Então, colegas, né? Eu tenho 2 colegas no trabalho, eu tenho assim. Porque o tempo vai tirando, irmãos. Ontem eu recebi a notícia que eu fiquei alarmado. Um amigo meu perdeu a irmã, jovem. E eu lembrei que ele já tinha perdido 2 filhos. Nasceram... eles já nasceram mortos, né? Ele tinha perdido 2 crianças que morreram ali, próximo ao parto, no 9º mês. Já tinha perdido o pai e agora perdeu a irmã. E agora ficou ele e a mãe, né? E a mãe já bem idosa. E o tempo vai lhe tirando, irmãos. O tempo vai lhe tirando. E o tempo vai passando e a gente vai ficando sem saúde, sem força, sem tônus muscular, sem amigos, sem fé, sem igreja. E aí você vai tirando. Por isso nada mais fica na mão do acaso. O acaso não produz. A vida é extremamente rara, e aquilo que você encontra aqui é belo, aquilo que você encontra aqui é agradável, aquilo que você encontra que lhe faz bem, é porque alguém está trabalhando por aquilo, alguém está investindo naquilo, alguém está intervindo naquilo. A sua vida é o que é, porque Deus se mexeu, Deus deu o primeiro passo na sua direção. Alguém fez alguma coisa. Você chegou até aqui porque alguém lhe deu muito leite, porque alguém se sacrificou muito por você. Geralmente é a mãe, mas o pai ajuda bastante também. Amém, igreja? Amém. Quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas, a terra, como a terra era? Sem forma e vazia. A vida é isso, sem forma e vazia. Até que Deus diga: haja. E a coisa acontece. Mas enquanto isso é caos. Porque o tempo não produz. O tempo não produz. O mundo precisou da intervenção de Deus para que tudo tomasse o seu devido lugar. Ordem no caos, beleza e bondade. Deus é um jardineiro do universo, da minha e da sua vida. O segundo ponto... O primeiro ponto foi o engano do tempo. O segundo ponto são as condições, então, do crescimento. Ora, se o tempo não produz o crescimento, o que produz o crescimento?
Uma criança não cresce porque o tempo passou, mas porque alguém cuidou, protegeu, alguém alimentou. Senão essa criança morreria. Eu lembro de nós participando, ao final do Impacto de Carnaval, nós não participamos do Impacto, nós fomos ao culto de encerramento. E o pastor, me ajude, Emily, da igreja ali no Garcia, 2 de julho? A igreja Batista do Garcia. Pronto, o pastor que estava pregando a igreja Batista do Garcia. E ele dizia: irmãos, depois desse impacto, muitas pessoas se converteram, são crianças na fé. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ter que cuidar. Porque se não cuidar, morre. Se não cuidar dessas crianças, elas vão morrer. Se não cuidar desses bebês na fé, eles vão morrer. Então, se alguém cresce, se você está crescido na fé, irmãos, é porque você tem vindo a essa igreja. É porque você está em comunhão. É porque tem um pastor orando por você, cuidando de você, pais e mães espirituais. Não é simplesmente porque você tem um fezão, porque a sua fé é grande, é porque tem pessoas cuidando de você. Assim como o seu casamento, assim como uma igreja, assim como a nossa fé, é preciso cuidado, é preciso que andemos juntos. Deixe alguém cuidar de você. Talvez você tenha coisas que você precisa falar, você precisa conversar com alguém. Deixe que alguém cuide de você. Alguém sempre cuidou. Alguém cuida e alguém sempre vai cuidar. E quanto mais tempo passa, mais você vai precisar que alguém cuide de você. Não é verdade? Se permita ser cuidado. Converse com o seu pastor. Deus tem levantado seus pastores para isso. Deus tem levantado irmãos e irmãs de oração para isso. Você está aqui para isso, para ser cuidado. Assim como os pastores aqui precisam de cuidado também. Cuide do seu pastor. E eu tenho essa campanha para o resto da minha vida. Cuide do seu pastor. Ore pelo seu pastor. E como eu passei por algumas igrejas, eu quero chamar a atenção para os congregacionais. Nós cuidamos pouco dos nossos pastores. E aqui eu estou comparando com outras igrejas, com outras denominações. O que eu vi, o zelo que alguns irmãos, algumas igrejas bem exageradas, que chegam a idolatrar pastor, aí já é exagero. Mas comparando, irmãos, nós cuidamos muito pouco dos nossos pastores. Eu tenho uma pastora da minha especialização, o meu TCC foi adoecimento psíquico do ministério pastoral. E eu vi estatísticas, irmãos, terríveis. Eu vi estatísticas terríveis. Cuide do seu pastor. Cuidemos dos nossos pastores. Os pastores estão adoecendo. Isso, imagine, o pastor doente, uma igreja sadia? Impossível. Então cuidemos dos nossos pastores. É preciso cuidarmos uns dos outros. E só quem cuidou sabe o sacrifício de ver aquilo crescer. Só quem é pai e mãe sabe o custo que é, o sacrifício que é. Só quem é pastor sabe o preço que é pastorear. Ninguém pode dizer que sabe. Só quem é o pastor. Só quem permaneceu estes anos nessa igreja sabe o custo que foi para chegar até aqui. Eu não posso dizer que sei, porque a última vez que eu vi os irmãos estavam em outro endereço. O que aconteceu 2 anos para cá, só vocês sabem, eu não faço nem ideia. Eu estava conversando com Deus se é realmente que eu deva saber. Porque estamos agora aqui. Este é um outro tempo. Mas não é o tempo que faz estas coisas. Apesar de ser um novo tempo para outras coisas, para outra ação de Deus. Só quem permaneceu aqui que sabe. E quando essa igreja estiver 2 vezes maior, 3 vezes maior, 5 vezes maior, quem que está aqui hoje, que sabe o que foi necessário, porque as condições do crescimento, nós temos condições internas do crescimento e condições externas. Eu preciso ter em mim o potencial, os elementos necessários, os nutrientes necessários para crescer. E eu preciso de ações externas que cuidem de mim, que me protejam. Eu preciso que minha filha esteja saudável internamente. Eu preciso que tudo esteja no lugar. Eu preciso que ela tenha as vitaminas necessárias. E aqui do lado de fora ela precisa de instrução, ela precisa de educação, ela precisa de proteção, de alguém orando por ela. Não é simplesmente porque o tempo passou. Existem condições internas
nela e condições aqui externas. Existem condições internas na sua fé e nessa igreja para que ela possa crescer. Existem condições externas acontecendo. E quando o pastor faz questão que todos estejam aqui, são essas condições que estão sendo discutidas. Aspectos nossos daqui de dentro e aspectos lá de fora, lá de cima, que nos afetam aqui, ou não? Como o pastor mesmo disse. Coisas que nós nem sabemos, como o pastor disse, que nem está no conhecimento dos irmãos, mas que estão acontecendo externamente e que afetam o crescimento dessa igreja. Afetam. Então, quais são as condições do crescimento? Condições internas necessárias, as vitaminas necessárias, os nutrientes necessários, as condições internamente necessárias para que eu cresça. E condições externas, coisas que estão acontecendo, que estão além do nosso poder, que também são necessárias. De proteção, de cuidado, de oração, de instrução, de educação, para que possamos crescer. Mas para quem plantou, para quem não plantou, quem não regou com lágrimas, quem não sangrou, olha para a igreja e vai dizer, poxa, a igreja cresceu, e vai achar que isso é natural, pastor. A igreja cresce, é normal. Não, não é normal não, irmãos. Não é normal que eu digo, não é simplesmente porque o tempo passou. Alguém vai chegar aqui depois de 2 anos, quando eu cheguei, olha, a igreja cresceu. Normal, natural, simples. Não. Alguém vai chegar aqui tempos depois e vai olhar, nossa, como a igreja cresceu mais ainda. E vai pensar, não, normal. Não, não é normal, irmãos. Requer muito sacrifício, sangue e suor. Mas a igreja vai crescer. E coisas grandiosas Deus vai fazer. Mas nós precisamos saber, nós temos as condições internas para isso. Nós temos as conexões necessárias para isso. Nós temos a abertura necessária para isso. Eu estou aberto ao pastor para isso. Eu estou aberto uns para os outros, para vivermos essa unidade. Nós temos essas condições aqui internas para esse crescimento. Nós temos as condições externas necessárias para esse crescimento. Preciso termos todas as condições necessárias, condições internas, e analisarmos as condições externas para esse crescimento. Lembrando, não nos enganamos mais com o tempo, porque o tempo não produz, o tempo não organiza. Nosso terceiro e último ponto, eu quero falar rapidamente sobre 3 características, então, da fé que cresce. Essa fé crescente, como é que ela é? O primeiro desses 3 pontos, eu queria lembrar, aqui cadê os psicólogos de plantão, dos nossos atendimentos em saúde mental? Essa é uma pergunta que a gente sempre faz, quando você está atendendo alguém doente mental. Uma pergunta bem simples, nós perguntamos assim, você sabe onde você está? Parece uma pergunta simples, né? Boba, né? Mas não é. Alguém que tem algum transtorno mental que você pergunta, você sabe onde você está? Ele para, ele olha, ele pensa, peraí, mas eu não estou na casa de não sei quem? Mas eu não estou na cidade tal? O que é isso? A gente vai lá no nosso laudo e coloca desorientado. Desorientação. Entrou na sala e apresentou sinais de desorientação. O que é uma pessoa orientada? Essa é a primeira característica de uma fé crescente. Sua fé que cresce. O que é uma orientação? É quando você tem uma referência que te ajuda a se localizar no tempo e no espaço. O que é uma fé orientada? É uma fé que sabe quem você é, sabe quem Deus é. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Lula acabou de ser solto. O que significa isso para esse país? O que significa isso espiritualmente para esse país? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? No ano de 2019, o que é que está acontecendo ao nosso redor? E como isso interfere na nossa relação com Deus, naquilo que a gente está esperando para esse país? Isso é uma fé orientada. Você sabe que igreja é essa, você sabe onde você está, você sabe em que você crê, amém? E os pastores estão trabalhando para isso, para te dar orientação. Você não pode deixar de vir à igreja. Você não pode faltar. E a oportunidade que você tiver de aprender, de crescer, você precisa estar sendo orientado. Você, a partir de agora, tem uma referência. Eu sei quem eu sou, eu sei quem é Deus, eu sei o que é e que representa a igreja. Orientado. E você sabe onde você está? Eu sei onde eu estou. Eu sei que eu sou em Deus.
Isso é uma fé orientada. E isso também faz parte do trabalho pastoral e dos professores que estão aqui ensinando. Então, a primeira característica de uma fé que cresce é uma fé, diga comigo, orientada. Diga comigo, irmão, orientada. Uma fé orientada. Essa primeira característica é uma fé que tem uma referência de localização no tempo e no espaço. A segunda característica de uma fé crescente é direção. Não basta você saber quem você é se você não sabe para onde está indo. Certo? Está indo para onde? Tanto faz, qualquer igreja que eu vou, tanto faz, qualquer mensagem que eu ouço, tanto faz, porque o pastor disse, mas aquele outro pastor disse isso, e a pessoa está sem direção. Então, uma fé dirigida, essa é a segunda característica de uma fé crescente. Você está crescendo em Deus, isso quer dizer que você tem direção. Irmãos, preste atenção aqui numa coisa, a sua fé não precisa ser grande, você não precisa ter um fezão. A sua fé pode ser pequenininha, mas a sua fé tem que ser dirigida para um Deus grandão. Amém? Você nunca mais vai esquecer isso. Você não precisa ter um fezão. Pega essa fé pequenininha, mas não é fé pequenininha, pega ela e dirige para Deus. E você vai ver um milagre acontecer. Você vai ver coisas grandes acontecerem. Vamos pegar essa nossa pequena fé e dirigir. Não, minha fé vai ser depositada num Deus grandão. Esse Deus grandão faz coisas grandes. A minha fé pode ser pequena, mas dirigida a Deus. Então a fé que cresce é uma fé orientada, que sabe onde está no tempo e no espaço. Em segundo lugar, é uma fé dirigida para um Deus que é grande. Amém? Uma fé orientada. Em segundo lugar, uma fé dirigida para Deus. Uma fé que não precisa ser grande. Em terceiro lugar, uma fé cheia de obras. Uma fé crescente é uma fé que está cheia de obras. Vamos voltar ao texto. Eu larguei o texto de mão, mas vamos voltar para lá, para o pastor depois não pegar no meu pé. Aí você largou a palavra. Olha no versículo 14 que diz assim, 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que o quê? Pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então são pessoas que têm muitas obras e podem receber alimento sólido, porque é uma fé que pratica, é uma fé que está exercitada, é uma fé que está experimentada, é porque ela está trabalhando, ela está em ação, ela não é uma fé que está parada. Então, quais são as características, as marcas, sinais de uma fé crescente? É uma fé orientada no tempo e no espaço, é uma fé dirigida a Deus, uma fé cheia de obras, uma fé que está sendo experimentada, é uma fé prática, que faz as coisas, que entende quem é, sabe para onde está indo e age. E nós vamos ver pessoas crescendo na fé, nós vamos ver uma igreja crescente, uma igreja relevante, uma igreja expressiva, porque nós temos sim estas condições internas necessárias para isso, amém? E nós estamos trabalhando para termos também as condições externas necessárias, porque é Deus que cuida da igreja, é Deus que protege essa igreja, Ele é o dono dessa igreja, e a Bíblia diz que Deus é quem dá o crescimento, amém? Então o que nós vimos hoje, irmãos, recapitulando, nós vimos a mensagem de tempo para crescer. Em primeiro lugar, nós vimos o ponto 1, o engano do tempo. Não podemos atribuir causalidade do crescimento ao tempo. Não podemos cair nessa armadilha de deixar a nossa vida à mercê do tempo. No segundo lugar, nós vimos as condições necessárias para o crescimento. Condições internas e condições externas. Em terceiro lugar, 3 características para uma fé que cresce: orientação, direção e uma fé cheia de obras. Você está pronto, irmão, para crescer? Amém? Essa igreja está pronta para crescer. Esse é o desejo de Deus. Esse é o nosso desejo. Nós precisamos fazer essa autocrítica. Nós precisamos nos avaliar e entender o que precisamos para isso. Não confie no tempo. Confie em Deus. Confiemos uns nos outros na igreja do Senhor. O Espírito Santo está fazendo essa obra. Feche seus olhos, vamos orar.
Santo Deus e Pai, nós te damos graças por este tempo aqui, Senhor, por esses minutos que passamos aqui, mas nós sabemos que não aprendemos porque o tempo passou. Nós sabemos que não estamos crescendo aqui por causa desses minutos que passamos aqui atentos e concentrados. Nós estamos aqui porque o Teu Espírito Santo está nos ensinando, porque o Senhor está neste lugar. Deus, nós não confiamos mais no tempo. Nós não deixamos mais a nossa vida à mercê do tempo. Nós não queremos deixar os nossos estudos, o nosso trabalho, principalmente a nossa fé, à mercê do tempo. Porque vemos que o tempo não nos traz nada. O tempo não organiza a nossa vida. O tempo tira mais do que dá, mas nós temos confiado no Senhor esta manhã. Santo Deus, confiamos no Senhor. Venha e nos dê o crescimento. Nós não queremos ser como crianças, Senhor. Pelo tempo decorrido, Senhor, nós deveríamos ser mestres. Pelo tempo decorrido, deveríamos ser muito maiores, Senhor. Não pela nossa vaidade, mas porque temos as condições necessárias para isso, Senhor. Não porque queremos aparecer, não porque devemos nada a ninguém, não porque queremos dar uma resposta à sociedade ou a quem quer que seja, mas porque temos em nós as condições necessárias para isso. Venha nos dar o crescimento necessário, o crescimento, Pai, que precisamos. Vem fazer esta fé crescer, esta igreja crescer, conforme a Sua vontade. Manifesta o Teu poder, o Teu querer. Nós queremos continuar conhecendo ao Senhor, aprendendo do Senhor. Nos abençoa neste lugar, Senhor. Aqueles que estão aparentemente estacionados na fé, aqueles que estão paralisados, Deus, em nome de Jesus, nós declaramos o tempo do crescimento a partir de agora, Senhor. Tudo que é empecilho, tudo que é barreira, Senhor, toda ferida aberta, toda palavra maldita, Senhor, que tem aprisionado esta alma, em nome de Jesus, nós declaramos agora: seja livre em nome de Jesus. Faz uma obra, Senhor. Senhor, o Senhor sabe o que cada um aqui precisa, o toque que eu preciso, a palavra que eu preciso ouvir. O Senhor é o pastor das nossas almas, tem nos nutrido, tem nos alimentado, mas chegou o tempo de alimento mais sólido, chegou o tempo de batalhas maiores, e chegou o tempo do crescimento do Senhor. Faz essa obra nessa igreja, na minha vida, Senhor. Nós não queremos perder tempo, nós queremos ver a Tua mão agindo sobre este lugar, e nós vamos poder dizer: onde estávamos e onde estamos, até aqui nos ajudou o Senhor. Faz essa obra em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Quero agradecer ao pastor Diego, pastor Neto, pela confiança aqui. Estamos compartilhando a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. A palavra está com o pastor. Amém, queridos?